Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Certinho? Fazendo esse vídeo aqui com o propósito de esclarecer algumas dúvidas com um fim de estudo, né, para concursos públicos e tentar aqui resolver um pouquinho além da mídia, né, da questão proposta, do caso concreto proposto, que trata de medicina legal, direito penal e processo penal, né? Então vamos lá? Vamos seguir em frente. Pega o cafezinho aí. Vamos embora. Galera, a notícia é a seguinte aqui. Notícia do G1, na data de hoje. Mulher leva morto em cadeira de rodas para sacar empréstimo de 17 mil reais e pede a ele, assina. Pois bem, esse é o caso concreto. Uma mulher que, segundo as notícias da imprensa, parece ser a sobrinha desse morto, desse falecido, do decujus, do cadáver, leva esse cadáver em cadeira de roda para o banco, para uma agência bancária em Bangu, no Rio de Janeiro, e lá tenta pegar um empréstimo de 17 mil reais. O caso concreto é esse. E chegando lá, no decorrer ali da negociação, parece que os funcionários do banco desconfiaram e chamaram a polícia. Bom, esse é o caso concreto. E daí, né, parece que essa mulher foi encaminhada à delegacia e agora está respondendo pelos crimes de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. O caso concreto é esse, tá? E aí eu postei no Story e falei que a medicina legal é muito importante aqui, né? Que pode tratar de diversos temas envolvendo a medicina legal. Então vamos falar um pouquinho de medicina legal, obviamente. Vamos falar um pouquinho do direito penal e de processo penal. Tá? Vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz aí no Story foi a seguinte, né? Se no exame cadavérico ali, em loco, for constatado, na perícia ali, for constatado que esse cadáver estava com rigidez cadavérica somente nos membros superiores, maxilar e nuca, e membros inferiores, ou seja, tronco, abdômen, pernas, pé, ainda moles, quanto tempo de morte tinha o cadáver? Não foi isso? Essa foi a primeira pergunta. Então vamos primeiro falar um pouquinho dessa, né? Aqui, gente, nas três perguntas, nós precisamos falar aqui um tema um pouquinho aprofundado, né? Sobre medicina legal. Precisamos falar aqui de tanatologia forense, né? Sobre morte, estudo da morte, cronatonatognose, que é o tempo, conhecimento do tempo de morte, calendário da morte, tipos de morte, né? A gente precisa falar um pouquinho sobre essas questões, dos sinais de morte, né? Então, uma revisão muito legal aqui, nesse caso concreto, de laboratório, esse caso, né, real, né? Análise laboratorial aqui que nós vamos fazer. Então vamos falar um pouquinho aqui de sinais de morte. Tá? Nós temos os sinais imediatos ou de certeza de morte. Temos os sinais imediatos ou de incerteza de morte. E temos os sinais mediatos
ou de certeza de morte. Sinais imediatos ou de incerteza, costumo dizer que a cessação são as paradas. Parada do sistema nervoso, parada do sistema respiratório, parada do sistema cerebral. São as paradas. Tudo vai parando. Tudo vai parando. E por que de imediatos ou de incerteza? Porque pode, a atividade circulatória, respiratória, cardiovascular, ela pode parar, mas ela pode voltar, né? Por isso que em sinais são de incerteza ou imediatos. E aí, quais são os sinais de certeza ou mediatos? Sinais de certeza ou mediatos da morte. São quais? Evaporação tegumentar, rigidez cadavérica, rigidez muscular e livores hipostáticos. E nesse caso, aqui, nós vamos falar um pouquinho da rigidez cadavérica e dos livores hipostáticos. Muito contundente para falarmos disso aqui, esse caso. Mas por quê? E aí voltamos aqui à minha pergunta. Quanto tempo de morte tinha o cadáver caso seja constatado a rigidez cadavérica somente nos membros superiores, mandíbula e nuca, que é onde a rigidez cadavérica ela se inicia. A rigidez cadavérica ela se inicia com 1 hora de óbito, entre 1, 2, 3 horas de óbito, e ela tem o seu fim total, ela cessa, algumas doutrinas vão dizer, com o início da putrefação. A rigidez cadavérica, ela cessa com o início da putrefação. Com o início da putrefação, o cadáver, ele já se encontra totalmente mole, amolecido. Não há mais rigidez. Correto. Então a pergunta está aqui. Se no exame cadavérico for constatado, a resposta à pergunta está aqui, que esse cadáver estava com rigidez cadavérica somente nos membros superiores, né? Quanto tempo de morte tinha o cadáver? 2 a 3 horas de óbito. Estava no início ainda. Membros superiores rígidos e inferiores ainda amolecidos, moles. Esse cadáver, se fosse constatado ali em loco que só a mandíbula, o maxilar e a nuca, a parte aqui, estava rígida, esse cadáver tinha 2 horas de morte, 3 horas no máximo, tinha morrido. E por que isso é importante? Porque isso vai de encontro à própria alegação dessa indiciada ali, né, no inquérito, dessa sobrinha aí do falecido tio. Porque ela disse que o levou ao banco para fazer um empréstimo porque ele queria comprar uma televisão, uma coisa assim, né? Porque assim, isso até assim, é bem razoável esse argumento, porque a gente não pode fazer pré-julgamento, né? Porque assim, como é que eu vou levar um cadáver para assinar? Cadáver assina alguma coisa? Será que essa senhora, essa sobrinha aí, que está respondendo por esses 2 crimes agora, a princípio, ela acredita que o tio morto assinaria alguma coisa no banco? Isso tem algum fundamento? Parece que não, né?
Então, assim, a princípio, esse argumento de defesa, de depoimento, os primeiros depoimentos em inquérito, parecem até serem razoáveis, mas isso precisa ser muito investigado. Isso não é assim, certo? Ainda isso pode ter uma reviravolta, pode ser investigado. Se ela viu, ela percebia que o tio já estava morrendo, e aí, já que ele está morrendo, eu vou tentar levá-lo ao banco para tirar esse empréstimo, né? Se ela tinha ali esse dolo de fraudar, de fraude, dessa percepção que ele já estava morrendo, então eu vou levar logo para poder pegar esse empréstimo antes que ele morra, e acabou morrendo ali na hora de assinar. Isso precisa ser investigado, analisado. Mas então a primeira pergunta aqui respondida, certo? E a segunda pergunta que eu fiz era a seguinte: o cadáver estava encostado na cadeira de rodas, não era isso? Essa é a notícia. Ele foi levado ao banco na cadeira de rodas. Daria para verificar em loco se os livores hipostáticos já estavam fixos ou ainda estavam móveis? Se fixos, o cadáver teria quanto tempo de morte? E aí chegamos aqui em um outro sinal de certeza de morte. Qual é? São os livores hipostáticos, desculpa, ou livores de hipóstase. O que é isso? Galera, quando a gente vai a óbito, o nosso corpo, ele cessa. Todas as atividades circulatórias do corpo cessam, correto? Então, o sangue que circula no corpo humano, ele para de circular, ele para de bombear. Quando isso ocorre, começa a aparecer, né? A gente começa a notar, aparece pela membrana plasmática, manchas vermelhas, de vermelhidão. Por quê? Porque o corpo cessou suas atividades circulatórias. Então esse sangue que está dentro dos vasos sanguíneos, ele para de bombear, de se mover. E com o passar das horas e com a gravidade, ele tende a acumular-se. E vai se acumular na região de maior declive do corpo humano. Ou seja, se ele estiver em decúbito dorsal, deitado, ele vai se acumular todo nas costas. Se ele estiver sentado, pela gravidade, ele vai se acumular nos membros inferiores, na região dos pés, das pernas, né? Então ali, como ele estava na cadeira de roda, nós conseguimos saber também, né? Fazer essa pesquisa dos livores. Ora, e a pesquisa dos livores e do aparecimento e do fim dos livores, né? Os livores também aparecem nas primeiras horas de morte, nos períodos de 2, 3, 4 horas eles aparecem. A doutrina vai dizer, o professor França, que eles se fixam após 8 horas. Após 8 horas de morte, esses livores, eles fixam. Você pode mexer, mover o corpo, que ele não vai mover mais. Ele se fixou ali. Ou seja, o sangue ele não se move nunca mais. Fixou naquela região de maior declive, de maior gravidade. Então isso dá para perceber ali. Ou seja, se esse cadáver, se ela morreu em casa, ou 24 horas antes, e ela colocou esse cadáver naquela cadeira, vestiu o cadáver e levou ele até o banco para tirar o empréstimo,
Isso vai dar para perceber nos livores hipostáticos, se eles já estão fixos ali ou não estão fixos, ainda estão se movendo. Então dá para perceber se ele já era cadáver e foi posto na cadeira de roda, ou seja, se esse cadáver foi mexido, ou se foi a óbito realmente ali, se ainda estão móveis esses livores. Uma outra pesquisa a ser feita, né? Então, pessoal, isso é muito interessante, né? Não é mesmo? Aí na perícia, o delegado de polícia pode até perceber ali em loco. Terceira pergunta e última que eu fiz. O delegado de polícia faz o local de crime junto com os peritos e constata em loco que o cadáver já apresentava a fase cromática ou colorativa da putrefação. Quantas horas esse cadáver tem de óbito? Galera, imagina a cena aí. Delegado de polícia chega no local lá, chega na agência bancária em Bangu, junto com a equipe da perícia. Fala assim, perito, por favor, fazer o seguinte aqui. Perito de luva, tudo certinho, né? Levanta a camisa, por favor, aí do decujo, por favor, aí, pessoa que foi a óbito. Aí o perito levanta, mancha verde abdominal do lado direito, na região do seco, né? Primeira fase da putrefação cromática, fase colorativa. A putrefação, pessoal, ela tem início, conforme doutrina médica, legal, após 24 horas do óbito. Ou seja, você imagina essa constatação em loco ali na hora, o cadáver já com a mancha verde abdominal, o delegado constatando ali em loco, na fossa ilíaca direita, na região do seco, né, do estômago ali. Isso também é um caso muito interessante, ou seja, ele ia falar, pô, esse cara morreu em casa, botaram o cara aí na cadeira de roda e trouxeram pro banco, pô, para tentar aí fraudar aí pegar um empréstimo, né? Porque, porra, a mancha verde abdominal tem mais de 24 horas de óbito, entende? Vocês estão entendendo? E aí tá aqui a resposta, mais de 24 horas de óbito, né? Foi a resposta a essa pergunta. Vocês entendem como a medicina legal, ela é interessante, importante para o delegado, pelo trabalho do delegado de polícia? Entendeu? E isso aí tem que ser investigado, né, pessoal? Se ela vai responder, possivelmente por um homicídio daqui a pouco, como se deu esse óbito, se ela matou esse tio para pegar o empréstimo, ou não, se ela percebeu que ele estava morrendo e foi lá tentar pegar o empréstimo, né? Se ela levou ele já morto, se ele morreu na hora, isso tudo a perícia vai conseguir constatar e vai conseguir, né? A gente vai conseguir terminar essa investigação com um resultado. E aí eu falei que ia falar um pouquinho também de direito penal, porque aqui é isso, ela pode responder por um homicídio qualificado, que vai consumir esses outros crimes, né, a consunção, aí o vilipêndio de cadáver e o furto mediante fraude, eles vão cair, o que ela pode ser indiciada pelo homicídio qualificado, mas isso precisa ser investigado, né? E aqui, na verdade, é uma tentativa, né? Ela não conseguiu o êxito de pegar o empréstimo, então ela poder... A doutrina pode ser estelionato, tentativa de estelionato ou tentativa de furto mediante fraude. Aí parte da doutrina diverge um pouco nesse sentido. E falei que falar de processo penal porque aqui a função era instaurar um inquérito policial para apurar o que ocorreu. Artigo 5º lá do CPP, né? Instaurar um inquérito policial de ofício ou com a prisão em flagrante ali. Artigo 5º, inciso 1 ou 2, né? Uma portaria, né, ou um APF ali, certo? E
Seria esses os temas. E é muito interessante aqui também falarmos do tipos e espécies de morte, né? Porque assim, a morte, se ela foi uma morte natural, de causas internas, esse tio aí, esse cadáver, esse decúbito, já tinha uma doença pré-existente, foi a óbito. Não foi ela que matou, né? Morte violenta, decorrente de suicídio, acidente ou crime, e aí também a ser investigado, para chegar à conclusão se foi ela que cometeu o homicídio. Uma morte suspeita, que para mim ali foi uma morte suspeita, nós não sabemos se ela foi violenta, decorrente de causas externas, suicídio, acidente ou crime, ou se ela foi uma morte natural, decorrente de causas internas, doenças pré-existentes, velhice, entende? Isso também é mais na parte de medicina legal. Então, galera, espero que tenham gostado da revisão, respondi as perguntas, esclareci algumas datas, alguns prazos de rigidez cadavérica, que é o calendário da morte, que chamamos, de livores postáticos e do fenômeno transformativo destrutivo, que é a putrefação, que são 4 fases, né, galera? A fase cromática, fase gasosa, fase quantitativa e a esqueletização. 4 fases de fenômenos transformativos destrutivos do cadáver. Também falei um pouco disso aqui. Espero que eu tenha ajudado aí. Grande abraço, fica aqui as observações e as dicas. Tchau, tchau, pessoal.